A paz do Senhor. Vamos para mais um devocional que tem como título Como ouvirão se não há quem pregue? Então, o texto que nós vamos tomar por base é Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, aqueles que levam a palavra de Deus, formosos os pés dele, porque eles levam algo que transforma a vida, né? Então, para dar continuidade, aqui a gente vê que Paulo ele faz 4 perguntas em sequência, né? Que é invocar, que é crer, ouvir e pregar. Então, é algo que nós temos que se ater a essas perguntas. E a resposta é que vem uma cadeia que pode livrar as pessoas, porque as pessoas estão presas no pecado e a palavra de Deus, quando pregada, ela liberta, ela deixa a pessoa livre. Deus escolhe pregar como meio para salvar. Então, a gente leva a palavra e quem faz o restante é o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 1 e 21 diz: Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da inteligência humana. E então ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem, essa mesma que o mundo considera absurdo e ridícula. Muitas vezes as pessoas acham que a palavra de Deus ela é absurda, é ridícula, não tem necessidade, mas é esta palavra que transforma a vida das pessoas, que capacita, que enche de sabedoria de Deus, não de sabedoria humana. Porque com a sabedoria humana nós não podemos alcançar ninguém, né? Só o Espírito Santo que faz e que dá a sabedoria que vem do alto, né? Sem pregar, não há ouvinte. Sem ouvinte, não há fé. E sem fé, não há salvação. Então é necessário que a palavra seja pregada, para que alguém ouça e a fé ela venha entrar em exercício. A lição ela é clara, né? O evangelho é um poder de Deus. Ele é o poder de Deus que alcança o coração daqueles que são despertos pela fé e conduz ao arrependimento. A gente vê em Romanos 1:16, não estou envergonhado dessas boas novas a respeito de Cristo. Ela é o poderoso método divino de levar ao céu todos quanto crê nele. Esta mensagem foi primeiramente regrada só aos judeus, porém agora todos são convidados a ir a Deus deste mesmo modo. Então hoje todos nós temos o mesmo acesso direto a Deus. Antigamente era mais para o judeu, era voltado para ele, mas hoje todos nós podemos chegar a Deus através de Cristo Jesus, porque ele morreu na cruz por nós para dar perdão de nossos pecados e para que nós viéssemos ter uma ponte que levasse a ele. Então, Cristo, ele é essa ponte onde nós vamos a Cristo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A ordem de Deus é pregar, porque a fé vem pelo ouvir. É o primeiro ponto que nós vamos falar sobre a ordem de Deus aqui. Então, Romanos 10, ele diz, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o ouvir, ele vem da palavra, né? E a fé, ela vem pelo ouvir. Mas o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, que cada dia nós venhamos amar esta palavra, viver a fé da mensagem da palavra de Deus, porque tudo isso veio por meio de Cristo Jesus, né? Foi ele que
nos resgatou. Então Jesus, ele ordenou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A gente vê isso em Marcos 16 e 15, né? Porque a pregação, ela é indispensável. Vamos ver aqui 3 pontos aqui, porque a pregação, ela é indispensável. Por quê? A fé nasce do ouvir. Ninguém crê no que não conhece. Salvação é concedida aos que, pela fé, é gerada pela pregação. Então, a salvação, ela vem pelo conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela nos leva a entender, a conhecer de Deus e assim vai sendo gerado a fé. E aí, quando é gerado a fé dentro de nós, aí nós invocamos o nome do Senhor, adoramos a Ele. A gente vê em Romanos 10 e 13, qualquer um que chamar pelo meu nome, o nome do Senhor será salvo. Qualquer um que clamar pelo nome de Cristo, confiando nele e obedecendo a ele, ele será salvo. O segundo diz, não há fé sem proclamação. Então é necessário alguém falar para poder ser gerado a fé. Não há salvação sem fé e não há fé sem que o evangelho seja proclamado. Então é necessário que o evangelho ele venha a ser proclamado para que a fé ela venha a ser absorvida, né, dentro de nós e a gente dá essa atenção a esta fé que é gerada. Terceiro aqui que eu quero falar é decisão eterna. Crer ou não crer no evangelho pregado define o destino da alma. Então, o destino de nossas almas, do nosso espírito, que ele não morre, a carne nossa, o corpo ele morre, mas o espírito e a alma eles não morrem. São levados a Deus aqueles que são justos e os não injustos são levados ao Hades, né? Então é algo que muitos não entendem, né? Mas também é um assunto muito amplo e vamos fechar por aqui, né? Então, João 3:18 diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a palavra de Deus ela é clara, né? Se nós crermos nele, nós seremos salvos, né? Mas se não crermos, seremos condenados. Então ele dá livre-arbítrio a cada um de nós, escolhermos se queremos a ele ou não. Essa é uma escolha pessoal, né? Por isso a missão deve ser exercida com temor e responsabilidade e reverência. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, é algo tremendo. É algo que a gente tem que ter muito cuidado e sempre tem aquele temor, né? Você vê Pedro, 1 Pedro 1:17 diz, lembre-se que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não tem preferidos quando ele julga. Ele julgará você com perfeita justiça por tudo quanto fizerem. Portanto, procedam com respeito, com temor a ele, desde agora até chegar ao céu. Então ele diz, olhe, o Pai de vocês, o nosso Deus, ele julga com justiça. Ele não tem preferido. Então, ele julga cada um com justiça. Para Deus, ele não tem, fulano é melhor do que fulano. Não. Para Deus, todos são iguais. Todos aqueles que buscam a ele, ele vai derramar da sua justiça e aqueles que não, também derramar da sua justiça. Quem é justo pelo o sangue de Cristo Jesus, ele é acolhido ao Pai. E quem não é justo, ele é separado, né? Porque ele não quis a Deus. A pregação ocupa lugar central na aplicação da obra redentora de Cristo. Então, a obra redentora de Cristo, ela é ocupada pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, é necessário nós conhecermos da palavra de Deus. O fim é Cristo sendo conhecido. Então, o fim de tudo que você olha é Cristo sendo
é exaltado e conhecido por todos. Vamos para o terceiro ponto aqui, o exemplo de Paulo. Paulo ele se achava devedor, porque ele perseguia os cristãos e depois ele passou a ser um cristão. E ele se sentia devedor, porque ele conhecia da palavra de Deus e tinha que levar para as outras pessoas. A gente vê em Romanos 14, ele diz, sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, e estou pronto para vos anunciar o Evangelho. Ele dizia, eu estou pronto para fazer a vontade de Cristo. Paulo ele tinha plena consciência da centralidade da pregação. E por isso, ele se via como devedor. Devedor de quê? Da mensagem, de levar a palavra de Deus. A gente vê no versículo 14 que eu tinha citado, eu sou o devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, ele se sentia no dever de levar a palavra de Deus a toda criatura. Quem recebe de graça, ele deve dar também de graça. Então, a gente vê lá em Mateus 10:8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça deste. Então, a palavra de Deus ela é dada de graça. Se nós recebemos de graça, temos também que dar a palavra de Deus de graça. Ele também ele disse, pois por isso disposto aqui a se gastar. Todos nós temos que estar dispostos a se gastar para falar do amor de Deus. A gente vê em 2 aos Coríntios 12:15 que ele diz, sinto-me feliz em dar-me a mim mesmo, a vocês, e também tudo quanto tenho para o seu bem espiritual. Embora pareça que quanto mais eu os amo, menos vocês me amam. Então a missão ela é dura, né? Ela custa, mas ela vale a pena, porque é um mandado de Deus. E Paulo disse, olha, eu faço tanto por vocês, e quanto mais eu faço, mais vocês não me amam. Então, quem leva a palavra, muitas vezes, não é amado, mas nós sabemos que tudo é da vontade de Deus, né? Nem todos gostam de ouvir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, às vezes, ela machuca a gente, né? Para nós sermos transformados. Terceiro, ardente compromisso. Então, por isso, ele tinha esse ardente compromisso. Queria anunciar ele até a Espanha, onde Cristo ainda não havia sido proclamado. Ele foi um dos que espalhou o evangelho por toda aquela região. Você vê saindo de Israel para a Espanha é muito longe, e Paulo foi até lá. A gente vê isso lá em Romanos 15:24. Ele diz, porque eu estou planejando fazer uma viagem à Espanha, e quando for, passarei aí em Roma. E depois que nos tivermos alegrado junto com um pouquinho, vocês poderão fazer-me seguir viagem novamente. Ele disse, olha, eu quero visitar a vocês aí em Roma, mas eu vou também à Espanha para falar do amor de Deus, porque lá precisam que eles ainda não ouviram. Então, campo vazio tem que ter um coração cheio, para que o campo ele venha a ser preenchido pelo poder de Deus e almas venham se decidir a servir, a obedecer, a crer em Cristo. A condição dos homens nos dias de Paulo é o mesmo de hoje, do que a gente passa, a necessidade de crer para ser salvo. Ela permanece. Sem crer, não há salvação. Sem Cristo, não há salvação. E por meio contínuo, sendo a pregação fiel, sendo a palavra de Deus que transforma as pessoas. Não é a sabedoria humana que transforma, mas a palavra de Deus. Romanos 10:14 diz, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão
naquele que não ouviram. E como ouvirão, se não há quem pregue, que foi o texto que nós lemos, né? Então, por isso, somos chamados à consciência e da nossa responsabilidade espiritual. Então, nós temos que entender a nossa necessidade, a nossa responsabilidade de falar do amor de Deus. Para nós concluirmos, Isaías 6 e 8 diz: Depois disto, ouvi uma voz do céu que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então, disse eu: Eis-me aqui, envia a mim. Isaías ouviu a voz de Deus e teve uma visão ali. E quando ele viu, ele disse: "Ixi, eu sou imundo. Eu não mereço ver a Deus. Eu vou morrer, eu vou padecer, porque eu sou um pecador." E diz que um anjo pega uma brasa ali no Atenais e purifica os lábios de Isaías. E depois disso, o Senhor diz: Quem eu vou enviar? Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia a mim, envia-me a mim. Então, a igreja ela tem que ter determinação, né? E a igreja que fala somos nós. Uma pessoa só ela não é igreja, ela é só um membro. Igreja é a comunidade, é quando junta todos. E também não há uma denominação. Ah, determinada denominação é a igreja. Não, igreja ela é invisível. É aqueles que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Então, nós temos que entender que temos que continuar fazendo essa missão. Mateus 28 e 20 diz: E depois ensine estes novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei, e tenham certeza disto, que eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Quão formosos são os pés daqueles que levam a palavra de Deus, daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Os pés, muitas vezes, sujos de poeiras, mas formados e formosos aos céus. Muitas vezes desgastados, mas terão uma nova vida e terão consolo no céu, por levar a palavra de Deus. A pergunta de hoje é a mesma de Isaías, né? A quem enviarei? A mesma pergunta que o Senhor fez: a quem enviarei? Então nós temos que entender que tem missão para fazer, tem pessoas para o evangelho ser pregado. Então, se você conhece do evangelho, você deve pregar a palavra de Deus, porque ela transforma. Então, que nós venhamos pedir ao Senhor: Senhor, faz-me um pregador da palavra de Deus, de levar a palavra de Deus. E dizer: Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, me dá sabedoria para eu levar a palavra de Deus. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos dê sabedoria para que cada dia nós venhamos permanecer fiel a Ele. E que a sua graça e a sua misericórdia esteja sobre todos nós. Amém.